Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de história. Estamos aqui na presença do professor Everton Seixas, dos meus personagens prediletos, lógico, esse aqui do Corinthians é que eu mais gosto, esse aqui, né? Mas também nós temos o Ed da Iron Maiden, temos Star Wars, temos o Seu Madruga, o Batman, e aqui o Simpson também, e a Fiona. São personagens para poder me ajudar aqui a fazer nessa companhia, nessa grande aula. Na aula passada, nós estudamos sobre as fontes históricas. Como é que o historiador consegue conhecer a história através de vestígios, fontes, e assim ele consegue identificar fatos importantes da história em cada período, e não criando aquela noção de anacronismo, que eu falei na aula passada. O anacronismo é simplesmente quando você faz aquela confusão histórica, onde você não consegue identificar determinados fatos na linha do tempo. E hoje, nesse segundo capítulo do nosso livro Sais, nós vamos estudar sobre a pré-história, das cavernas até as cidades. A pré-história, gente, é um dos períodos mais longos que existem. Vamos dizer assim, uma data que começa a pré-história. Por quê? Se a gente for pegar quantos anos tem o nosso planeta, tem mais de 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. Então imagine. Nós estamos aqui, ó, desde que a gente pega o calendário cristão, do nascimento de Cristo até hoje, tem uns 2026 anos. 2026. Agora você pega uma história de 4 bilhões e meio de anos. É muita coisa. É muita coisa. Mas a pré-história começa desses 4 bilhões e meio de anos atrás? Não. A pré-história é contada a partir do surgimento dos nossos primeiros ancestrais, os australopitecos ou os hominídeos. Então, a gente vai pegar esse período que é mais ou menos de 2 milhões de anos. Representa aí 2% da história, 2% da história do nosso planeta. Mas, professor, o que tem anteriormente? Mas tem vários períodos anteriormente. Do surgimento do nosso planeta, do esfriamento. Aí os professores de geografia, que vão explicar isso melhor, que você só tem um continente, que é a Pangeia, que vai se dividindo entre outros continentes. A época jurássica dos dinossauros, até o surgimento do ser humano. Mais ou menos 2 milhões de anos atrás. E é um período grande. Representa 2% da história, mas é um período grande. Então, nós vamos estudar simplesmente esse período de 2 milhões de anos atrás, que é das cavernas até o surgimento das primeiras vilas, das primeiras cidades. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante que se discute seria em relação a como nós podemos ver o surgimento do ser humano. Existem duas teorias que a ciência histórica trabalha sobre o surgimento do ser humano. A primeira teoria, uma teoria relacionada à sua fé, às suas crenças, que nós chamamos de criacionismo. E a segunda teoria está relacionada ao estudo das fontes dos vestígios de história, que é chamado de evolucionismo. Então, gente, existem duas teorias para poder explicar como é que surgiu o ser humano. Professor, qual que eu devo acreditar? Qualquer uma, você é livre, você pode acreditar no que você quiser. Tanto a teoria criacionista como a teoria evolucionista. Você pode acreditar nas duas se quiser, você é livre. Mas são duas teorias que seguem ramificações diferentes. O criacionismo ele tem uma tendência mais religiosa das crenças, e o evolucionismo tem uma tendência mais através das fontes e dos fatos históricos que os historiadores procuram para poder entender o passado. A criacionismo, dentro da ramificação do criacionismo, você tem inúmeras religiões no planeta que tentam explicar como é que surgiu o ser humano. Então, gente, a primeira teoria aqui, ó, é isso aqui, ó, o criacionismo, ela vai explicar como esse ser humano... Opa, saiu aqui. Então, a primeira teoria, o criacionismo, ele vai explicar como é que o ser humano surgiu numa visão religiosa. Mas, como eu te falei, nós temos milhares de religiões no planeta que cada um traz a sua visão de mundo. Então, nós temos o cristianismo,
Lembra que o cristianismo são católicos, evangélicos, protestantes, que acreditam na crença de que Deus criou o planeta em 7 dias. Aí quem já leu o Velho Testamento Bíblico vai ver que quando foi essa criação, a história de Adão e Eva, e etc. Nós temos também o judaísmo. O judaísmo, gente, ele pega o Antigo Testamento Bíblico, que para isso chama de Torá, para poder explicar como foi o surgimento, seguindo o mesmo livro do Gênesis bíblico, para poder explicar como foi o surgimento do ser humano. Nós temos o islamismo, que é uma religião também monoteísta. Nós temos o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, o shintoísmo, o Yorubá, entre outras religiões que cada uma delas traz uma definição de como surgiu o ser humano. As mitologias, tanto a egípcia, a mitologia nórdica, a mitologia grega, fazem a mesma coisa, cada sua visão. Então, o criacionismo são histórias produzidas através da fé, da crença de pessoas de qualquer parte do planeta que vai explicar como surgiu o ser humano. Então, essa visão criacionista da história. Mas, do outro lado, nós temos também a visão do evolucionismo. Como eu falei, a visão evolucionista é uma visão onde cientistas, historiadores, antropólogos, arqueólogos, através dos vestígios da história, eles acabam construindo toda uma narrativa em cima desses vestígios, de fontes de estudos, fontes laboratoriais, para poder identificar como foi a história e o surgimento da humanidade. Como a história é uma ciência, nós vamos focar um pouquinho mais na visão evolucionista de como surgiu o ser humano. Primeira coisa muito importante, que muita gente acaba compreendendo errado, dentro dessa visão evolucionista, de que o ser humano é um macaco. Não, nunca diga isso. O ser humano não é um macaco. De acordo com a visão evolucionista, o ser humano ele é um primata. Uai, professor, e qual é a diferença do primata para o macaco? Todos os macacos são primatas, mas nem todos os primatas são macacos. Como assim? Complicou, não entendi nada. Bem, olha só. Dentro do reino dos animais, existem vários grupos, que os animais são colocados conforme as suas características, as suas semelhanças. Por exemplo, nós temos os felinos. Quem são os felinos? Leões, leopardos, nós temos gatos domésticos. Aí eu pergunto para vocês, um gato doméstico é o mesmo animal que um leão? Sim ou não? Não. Eles não são os mesmos animais, mas têm características, semelhanças que definem eles dentro do grupo dos felinos. Assim nós temos também os caninos. Quem são os caninos? Nós temos raposas, lobos, as hienas, cachorros domésticos. Aí você pega o cachorro mais bravo. Qual é o cachorro mais bravo? É o pitbull? Não. É o pincher. Você pega o pincher e pega uma hiena. É o mesmo animal? Claro que não. Mas tem características e semelhanças. E acaba colocando esses dois animais no grupo dos caninos. Roedores. Você tem coelhos. Você tem ratazanas. Um rato e um coelho é o mesmo animal? Não. Mas os definem como grupo de roedores. É a mesma coisa dos primatas. Se você pegar o hominídeo, que é o primeiro primata, vamos dizer assim, do grupo Homo, e você pega animais do grupo semelhante, como chimpanzés, orangotangos, e são os mesmos animais? Claro que não, mas tem características semelhantes e acaba colocando esses animais no mesmo grupo dos primatas. Então, os hominídeos, do grupo dos homos, eles pertencem ao grupo dos primatas. Não quer dizer que os hominídeos, que são os nossos antepassados, eles são macacos. Não, não são macacos. Eles pertencem ao grupo dos primatas porque têm características semelhantes. Entenderam? Então, voltando. Então, esse grupo dos primatas, eles têm várias características semelhantes. Entre elas, o polegar opositor. Como assim? Olhe para minha mão. Olha para minha mão. Pega essa aqui, ó. Mão do rock and roll. Pega essa mão aqui, ó.
nós temos 5 dedos. E se a gente pegar nosso polegar, ele acaba o quê? Se destacando e se separando dos outros dedos. Isso nos permite ter uma pegada com mais firmeza. Isso nos permite você acabar pegando, manuseando objetos com mais firmeza. Então, esse polegar separado dos dedos, isso é típico dos primatas. Então, olha essa semelhança. Outra coisa, a nossa visão binocular. Como assim visão binocular? Os nossos olhos são retos. Estão olhando, eles focam simplesmente num cenário reto. Lógico, nossos olhos, eles balançam, mexem, e a gente consegue olhar para o lado. Mas, por exemplo, uma galinha. Já viu? Uma galinha tem um olho aqui e outro aqui, né? Ela tem uma visão bem maior do que o nosso. Ela não tem uma visão binocular. Ela tem uma visão muito mais ampla. As aves têm a semelhança. Os peixes também. O nosso olhar é binocular. Isso também é muito típico dos primatas. Outros grupos também têm olhares binocular, mas os primatas também têm olhares binocular. E uma inteligência elevada, que eu vou acabar explicando isso mais para frente, que também faz a gente entender como os primatas conseguem se classificar no mesmo grupo. Uma coisa que os primatas têm, conseguir conviver em grupos. Muitos animais são solitários, gostam de viver sozinhos. Outros não. Os primatas têm essa necessidade de viver em grupo. Então, gente, tanto o polegar opositor, como eu falei, questão da mão, essa visão binocular e essa inteligência elevada, essa necessidade de viver em grupos, isso é típico do grupo dos primatas. Lógico, algumas semelhanças também pertencem a outros grupos, a outras ramificações de animais, mas essas três, juntando essas três, nós iremos encontrar somente no grupo dos primatas. Por isso que nós, os homos, são classificados dentro do grupo dos primatas. Uma coisa que o pessoal fala muito é a questão do elo perdido. O que seria esse elo perdido? Galerinha, o elo perdido seria a necessidade de encontrar o primeiro vestígio, a primeira fonte, para tentar explicar a origem do ser humano. Aonde está esse elo perdido? Cientistas arqueólogos descobriram um vestígio há mais de 4 milhões de anos atrás, que eles deram o nome de Lucy, em homenagem a uma música, até da música dos Beatles, em homenagem à banda dos Beatles, que tinha uma música que fazia muito sucesso quando encontraram esses vestígios, e eles deram o nome de Lucy. Isso eles encontraram no continente africano. Por isso que acreditam que o primeiro ser que deu origem, o nosso primeiro ancestral, ele veio da África. Então a África seria a terra-mãe, nosso primeiro ancestral. E dá o nome desse grupo de Australopithecus. Seria uma ramificação dos primatas, dos primeiros primatas, os primeiros antecedentes, depois da Era Jurássica. E esse Australopiteco ele vai dar outras ramificações, que vão surgir grupos de macacos, como orangotangos, chimpanzés, gorilas, e também do grupo do Homo, que serão os hominídeos. Então, gente, o Australopiteco seria o primeiro ancestral que nós temos vestígios. Deve ter outros? Sim, mas nós não conseguimos encontrar ainda esses vestígios, as ossadas. Então, o Australopiteco, a Lucy, com 4 milhões de anos, é a nossa fonte, nosso elo perdido mais antigo. E o que acontece? Depois desse Australopithecus, que a gente vai ter uma ramificação dos homos, a gente vai ter uma série de grupos que foram classificados conforme a junção, a união, o convívio com outros grupos de homos. Não existiu somente um grupo de homos, não surgiram. Surgiram vários. Vou explicar aqui. E alguns se relacionaram e acabaram gerando novos grupos de homos. Mas o mais antigo é chamado de Homo habilis. Depois do Australopithecus, dessa ramificação dos hominídeos, ganharam o nome de Homo habilis. Então, gente, o Australopithecus é o mais antigo. Vai surgir uma ramificação. Vai ser os homos, que é os hominídeos, e dele vai surgir o Homo habilis. E o que quer dizer esse Homo habilis? Homo quer dizer ser. Vou até escrever aqui, ó. Esse Homo quer dizer... Opa! Deixa eu voltar aqui, é um errinho. O Homo quer dizer ser.
Ele é um ser habilidoso. Então, gente, ficou perfeito minha letra. Então, o Homo habilis, Homo quer dizer ser, é um ser habilidoso. Mas por que ele é um ser habilidoso? Porque ele começa a criar e manusear as primeiras ferramentas. Mas por que faz isso? Através de necessidades. Imagine vocês. Você é um hominídeo, você está vivendo no continente africano. O continente africano, há milhões de anos atrás, já foi uma grande floresta, mas hoje essa floresta, por causa do calor que a Terra vem sofrendo, há milhões de anos atrás, vem se reduzindo. Então, hoje você só tem no meio do continente africano essas grandes florestas. E esses hominídeos viviam em cima das árvores, se alimentando de frutas, folhas e pequenos insetos. Eles comiam lá, e viviam disso. Mas eles raramente desciam das árvores porque tinham um grande predador muito violento. O tigre dente de sabre. Um dos maiores predadores que existiram já na Terra. Um dos maiores felinos que já existiram. O tigre dente de sabre é aquele tigre que tem dois caninos para fora da boca, bem acentuados. E o hominídeo, quando descia da árvore, ele podia ser atacado por esse tigre dente de sabre. Era muito perigoso para ele. O tigre muito mais rápido, muito mais veloz, e na espreita, escondido. Quando o hominídeo, de repente, pegou uma maçã, deixou cair debaixo da árvore, ele ia buscar aquela maçã debaixo da árvore, ele podia ser atacado por esse hominídeo. Podia ser devorado. Então, por isso que eles viviam na copa das árvores, em cima das árvores, pulando de uma árvore para outra. Mas eles começaram a observar a vida desse tigre dente de sabre. O tigre dente de sabre comia, pegava sua presa, matava um hominídeo uma vez por dia, comia e depois ficava lá dormindo, descansando o resto do dia. Comia uma vez por dia e descansava, dormia. Coisa boa, né? Só via para comer e dormir. E os hominídeos comiam o tempo todo. Passavam o dia comendo folhas, frutas, insetos e não conseguiam saciar sua fome. Continuavam com fome. Tem uma coisa errada aí. Eu como e não consigo passar minha fome. O que eu faço então? Então esses hominídeos resolveram, vou fazer um teste. Será que se eu começar a comer carne, fazer que nem um tigre de sabe, começar a comer carne, eu vou conseguir diminuir minha fome? Então eu vou caçar. Eu não ia caçar o tigre de sabre, porque eu não dava conta. O tigre é muito mais rápido, muito mais ágil que ele. Então ele foi lá devagarzinho, viu lá um esquilo. Oh, é você mesmo. Vou dizer que esse aqui é meu esquilo. Seu madruga vai ser meu esquilo. Aí tá o esquilo lá na árvore. Ele pulou em cima do esquilo e deu uma mordida. O que será que aconteceu? Será que esse esquilo morreu? Não. Mordeu de volta e saiu correndo. Ué, como assim? Eu mordi, eu fiz igualzinho o tigre de dente de sabre. Peguei ele, mas não deu certo. O que eu fiz de errado? Aí percebeu uma coisa muito importante. Que o hominídeo, o Homo habilis, ele não tem garras. Suas unhas são lisas. Ele não tem dentes afiados. Seus dentes são lisos. Lhe falta a mesma coisa que o tigre dente de sabre tem. Garras com unhas bem afiadas e dentes bem afiados. Ai, professor, mas eu deixo minha unha crescer. Eu vou dar um arranhão. Você arranha, mas você não rasga, não fura. A pele é dura, você pode arranhar, machucar, mas não fura. Então, esse hominídeo viu que tinha que ter uma necessidade de ter ferramentas para poder caçar. Ele começa a pegar pedaços de paus, pedaços de ossos e até lascas de madeira afiadas, pontiagudas, que ele podia espetar, assim iria espetar, furar o esquilo, cortar, abrir o couro do esquilo e se alimentar da carne. Havia uma necessidade de manusear ferramentas. Sem as ferramentas, ele jamais iria conseguir fazer o quê? Caçar. Então, gente, por causa dessa habilidade, ele ganhou o nome de Homo habilis. Ser habilidoso. Entendeu? Então, o Homo habilis, ele é o ser habilidoso, porque ele começa a criar as primeiras ferramentas. E por causa dessas ferramentas, ele consegue, de alguma forma,
caçar e vai mudar a sua alimentação. Ele não vai deixar de comer carnes, ele não vai deixar de comer frutas, mas ele vai ampliar colocando também carne, e isso, a carne vai ser essencial para o seu desenvolvimento, vai deixar o mais inteligente. Ah, professor, então quer dizer que se eu virar vegetariano eu sou burro? Lógico que não, porque hoje nós conseguimos comer vegetais que têm as mesmas proteínas, vitaminas que a carne, através das indústrias, da mistura, da ciência do ramo de alimentação, conseguimos descobrir as mesmas vitaminas e proteínas necessárias para a nossa sobrevivência. Mas a carne vai ser fundamental para a nossa transformação. Isso deve ser uma explicação, porque somente os hominídeos evoluíram, porque os hominídeos foram os primeiros ou os únicos a mudar a sua dieta. A maioria dos grupos ou nasceram herbívoros, carnívoros, ovíparos, mas nasceu de um jeito. E o hominídeo ele mudou, quer dizer, ele ampliou a sua dieta, colocando também, introduzindo a carne. E quando essa carne, isso é um processo muito lento, vai levar 100 mil anos, no mínimo, 100 mil anos. Quando o nosso corpo começa a se acostumar com essas proteínas da carne, o nosso corpo começa a mudar, se transformar. A carne nos deixa mais forte. E assim, a energia proteína da carne, que ela vai fazer com que a nossa cabeça cresça. Ah, então se comer carne, eu vou ser um cabeção. Não. Isso levou 100 mil anos. 100 mil anos. O nosso corpo se acostumou com uma nova dieta e essa carne subiu na nossa cabeça, nos deixando mais inteligente, criando novas habilidades. Entre elas, também conquistar e dominar o fogo. O fogo, gente, acaba sendo um grande rival, uma armadilha, um perigo para todos os grupos de animais. Todos fogem do fogo. Mas se você consegue controlar o fogo, ele vai virar uma coisa muito importante para você. Como assim? Muitas vezes, relâmpagos, trovões, raios que caem em cima de árvores, que começam a pegar fogo, você acaba tendo que uma fogueira que acaba incendiando toda a floresta. Mas se você consegue controlar, pegando pedaços de pau com fogo para você fazer uma tocha, ou até produzir fogo através de ficção, de madeira, uma madeira com a outra, uma pedra, uma laço de uma pedra com a outra passando faísca, se você consegue ter esse domínio, para esses homo habilis deve levar pelo menos 200 mil anos para se conquistar esse domínio, você consegue controlar esse fogo. E esse fogo vai acabar fazendo o quê? Que você desça das árvores, eu posso dormir em cavernas, eu posso me livrar das ameaças dos tigres de sabre, de outros predadores, de lobos, por exemplo, também, hienas, e assim viver tranquilamente. O fogo vai se transformar o quê? Uma segurança para mim. E assim permita que eu saia das árvores e comece a me locomover. Eu começo a andar pelo mundo. Esses homo habilis vão para a segunda etapa, chamado de Homo erectus. O Homo erectus, vou escrever aqui, é o ser, Homo quer dizer ser, erecto, deixa eu botar um aqui. É o ser ereto, o ser em pé. Então, gente, aqui ó, nós temos o segundo grupo, o Homo erectus, que vai ser o ser em pé. Mas por que vai ficar em pé? Ele veio uma necessidade de sair das árvores, agora controlando o fogo, e começa a viajar pelo mundo. Ele vai atrás de quê? De alimentos. Ele vai atrás de quê? De novas caças. Quando você começa a caçar todos os animais das árvores em volta, vai ficando sem animais. Eu preciso de mais carne. Eu começo a viajar e ir atrás de mais animais. Ele é um ser nômade. Um nômade é um ser viajante. É aquele ser que não tem moradia fixa. Então, o nômade, eu vou botar aqui, ó. O nômade, tem um acento. Ele é um ser viajante, que viaja. Ele começa a se espalhar pelo continente africano. Ele começa a ir para outros continentes, vai encontrar outros povos e vai surgir um novo grupo. E quem vai ser esse novo grupo? Esse novo grupo é o Homo sapiens, que quer dizer ser sábio.
o ser inteligente. Não é o ser sábio, é o ser sábio, o ser inteligente. Essa sabedoria, através dessa mudança de alimentação, vai ser fundamental e importante para a sua sobrevivência. Uma coisa muito importante que vocês devem compreender, gente, que esse processo evolutivo do Homo habilis para o Homo erectus, para o Homo sapiens, e pode ter acontecido também, não somente com uma necessidade de você viajar por mais alimentos, mas também por encontro de outros grupos homos que não existem mais. Os neandertais. Os neandertais é um grupo de homos que surgiram principalmente no continente europeu. E hoje nós somos Homo sapiens sapiens, nós temos duas vezes sapiens, Homo sapiens sapiens, ser sábio, sábio. Isso é através do cruzamento do Homo sapiens com o neandertal. E deve ter surgido essa nova ramificação, que deve ter sobrevivido, a única que deve ter sobrevivido, e deu origem ao que somos nós, o Homo sapiens sapiens. Os outros grupos homens devem ter entrado em extinção, como os neandertais. Ninguém sabe como é que os neandertais entraram em extinção. Se foi por causa de guerras, por causa de doenças, cruzamentos, ninguém sabe. O que nós temos que sobreviveram foi o Homo sapiens sapiens. Arqueólogos continuam descobrindo novos vestígios, novas ossadas, de novas ramificações que foram encontradas na Ásia, na Oceania, no continente americano. Mas todos têm um DNA do Homo sapiens sapiens, que foi através do cruzamento com os neandertais, que sobreviveram. E esse ser sábio, ele é sábio por uma série de características. Primeiro, o domínio da linguagem. Isso foi fundamental para eles viverem em grupo, porque assim eles começam a se comunicar. E eles se comunicando, começam a definir estratégias mais inteligentes para o seu sobreviver. Imagine, você está com vários grupos, está gritando, e um começa. Eu queria falar, pensando, eu quero falar coisa que eu faço. Ah, já sei. E pega lá um pedaço de pedra e vai, pedra, pedra, pedra. Lógico que não foi com esse fonema, mas ele deve ter criado um som para definir um objeto. E pega pedra, pedra. Aí pega o esquilo. Matar, matar, comer, comer. E quando você faz esse tipo de linguagem ensinando, e pela inteligência que os Homo sapiens tinham, eles começam a reproduzir os mesmos fonemas, os mesmos sons. E assim você tem um processo de comunicação fundamental para a sua sobrevivência. Daí eles começam a fazer pinturas nas paredes, as pinturas rupestres, que vão marcar o local que eles visitaram, vão também desenhar um pouquinho como eles caçavam, como eles viviam em grupo, o que eles comiam. Há pinturas rupestres em todos os cantos, em todos os continentes do planeta. Eles também vão definir técnicas de caça, de pesca, e a mais importante de todas, que a gente vai ver futuramente, nas próximas aulas, a Revolução Verde. Professor, a Revolução Verde é do Palmeiras? Não, eu sou corintiano aqui, ó. Nunca. A Revolução Verde é a Revolução Agrícola, não é a Revolução do Hulk também, não. Um monte de Hulk brigando, não é isso. A Revolução Verde é a conquista da agricultura, onde eles vão deixar de ser nômades para serem sedentários, mas esse é assunto para próximas aulas, que a gente não vai abordar hoje. Então, gente, deixa eu apagar aqui. Vamos responder algumas perguntas relacionadas ao que nós aprendemos, então, nessa unidade, que é a metade do capítulo 2, não é o capítulo completo, e tem outra parte que a gente vai ver nas próximas aulas, mas vamos entender, vamos fazer algumas perguntas que estão no livro, que eu trouxe para cá de forma reduzida, resumida, para a gente poder reforçar o que nós aprendemos. A primeira pergunta está questionando por que o domínio do fogo foi uma conquista importante para o Homo erectus. Como eu falei, vou até escrever aqui, ó, vou puxar uma setinha para cá, são vários fatores. Primeiro, segurança. Opa, minha letra está linda, perfeita. A segurança, para poder se livrar das ameaças de predadores, de rivais. Assim, eles conseguiram descer da árvore e poder sobreviver contra o predador, contra a ameaça do tigre dente de sabre, por exemplo. Outra coisa muito importante
A questão de noite, do frio, isso é muito importante. Eles saíram das árvores, podiam ir para as cavernas, faziam uma fogueira e assim esquentavam eles de noite. Além de trazer segurança, também esquentavam eles no frio. Outra coisa muito importante em relação ao domínio do fogo é a questão de você assar, você fritar os seus alimentos, principalmente a carne, para se livrar de quê? De bactérias, fungos, ou qualquer outra coisa que você digerindo pode fazer mal. Então, a questão também da segurança alimentar. Você assar ou fritar, principalmente a carne, para se livrar de qualquer mal que pode fazer no seu corpo que você digere essas carnes. Então, por isso que o fogo é tão importante. Compreendeu? Tranquilos? 2. A família dos hominídeos pode ser dividida em diferentes grupos, a exemplo do gênero o Australopithecus e do gênero dos Homo. Explique como surgiram esses grupos e aponte algumas diferenças existentes entre eles. Lembrando que o primeiro ancestral, o elo perdido, ele é o Australopithecus. Daí vão surgir o gênero Homo, que são os hominídeos, e também dos antepassados do gorilas, chimpanzés, orangotangos, etc. Então, o Australopithecus é o primeiro, é o elo perdido mais antigo que nós temos, que foi encontrado. Os arqueólogos, os cientistas continuam procurando novos elos perdidos. E esses grupos, principalmente da ramificação do Homo, vão surgir vários outros subgrupos, que nem nós vimos. O habilis, o erectus, os sapiens, e nós que somos sapiens sapiens. Então, o Homo quer dizer ser, o ser habilidoso, o ser erecto, que anda em pé, e o ser sábio. Daí, essas ramificações são através, principalmente, de cruzamentos com outras espécies, como neandertais, que já foram extintos, até chegar que somos nós, os Homo sapiens sapiens. Tranquilo? Então, pessoal, essa é a primeira parte do capítulo 2 do nosso livro, que fala sobre o surgimento dos primeiros povos. E depois a gente vai ver como foi a divisão dessa pré-história, que a gente vai ter os períodos paleolíticos, neolíticos, e também a idade dos metais, não é do heavy metal não, dos metais. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, obrigado, tchau!